Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Estamos falando direto de Curitiba para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos cuidar da sua saúde, conhecendo os benefícios da chia para uma alimentação mais saudável no seu dia a dia. Para isso eu vou receber aqui a nossa primeira convidada, que é a Nani Culubret, que é nutricionista do Senac Paraná. Já vai contar esses benefícios e como que você pode prepará-los aí na sua dieta do dia a dia. Também vamos falar sobre autoestima, a importância de você cultivar esse amor próprio, de que forma fazer isso, de que forma melhorar ainda mais se você já tem. Também vamos falar sobre este assunto. Nosso terceiro assunto, você vai entender um pouco mais sobre como está sendo feita a produção de oliveiras aqui no Brasil. Olha só que oportunidade que nós temos. Então fique com a gente, está começando o programa Vida em Foco. Olha só, a chia, como você já deve ter percebido, está cada vez mais entrando, né, pouco a pouco na dieta, no nosso dia a dia, para quem está procurando de fato um equilíbrio, né, uma saúde nessa questão alimentar. Então a gente vai entender um pouco mais desses benefícios, se existe uma forma fácil, prática, de no dia a dia a gente de fato incluir na nossa alimentação. Então eu vou receber aqui a nutricionista do Senac Paraná, a Nani Culubret. Seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos entrar nos benefícios então da chia? São muitos ou não? São muitos benefícios, muitos benefícios. A chia é uma semente, né? Ela é originária... Bem pequenininha, né? Bem pequenininha, do México, então ela já é ingerida pelos maias e astecas há muitos anos, sim, Nossa. muitos anos. E caiu realmente no gosto do pessoal, né? Porque ela tem inúmeros benefícios. O custo dela é bem acessível a toda a população. Ela, vamos dizer que ela não tem um gosto forte, então ela é fácil. E ela caiu também no gosto da indústria. Tem esse benefício também. Tem inúmeros benefícios que eu posso dizer sobre a chia, se a gente for... Alguns comprovados cientificamente, outros não. Então, podemos dizer que ela pode fazer uma redução dos níveis de colesterol, de triglicerídeo. Ela traz uma saciedade gástrica, ou seja, você come as sementinhas e ela ela forma como se fosse um gel, fica um tempo no nosso Então, para quem quer fazer dieta, por exemplo, perder peso, seria uma... Seria. Então, o que as pessoas dizem? Que a chia faz com que a gente perca peso. Mas não é a chia que faz. Na verdade, o benefício dela é que como nós ingerimos com outros produtos, ela forma esse gel no nosso estômago, fica um tempo a mais no estômago, dá essa saciedade gástrica, então a gente demora a comer de novo. A comer novamente. Ah, entendi. Então, mas é uma estratégia válida, né? Claro que é válida, porque a gente come menos, naturalmente existe uma redução energética, calórica, e consequentemente as pessoas emagrecem. Fora esse benefício, tem a facilidade também, o benefício de melhoria do trato intestinal. Pelas fibras ou não? Alta quantidade de fibras, então tem uns percentuais. Existem as duas fibras, a solúvel e a insolúvel, e isso ela tem um funcionamento intestinal maior, aumentando o bolo fecal, e isso ajudando evitando a constipação, ou seja, prisão de ventre, como as pessoas falam, né? Sim, entendi. Mais ou menos isso. Então ela e você falou a questão dela criar tipo um gel. Tipo um gel, né? Eu já vi numa receita bem simples que me ensinaram, que é com o suco integral de uva. E a chia deixa repousando ali por algumas horas ou de uma noite para o dia seguinte. Isso e ela mesmo. realmente cria um gel, né? Isso. E é esse gel, essa forma, é uma forma de ingeri-la. E essa fórmula em forma de gel que é utilizada na indústria como substitutivo do ovo. Então tem muitas pessoas. Isso tem. Mas ela tem proteína também, não? Comparada? Tem proteína também. Ela tem ela tem uma quantidade, um percentual muito alto de proteína na sua composição, tanto quanto as fibras. E ela tem também a parte que a gente chama da
dos ácidos graxos é a gordura do bem. Então, Que é ela o que tem combate o colesterol que você ômega mencionou. 6, isso mesmo. Olha só. Então, nessa parte de virar o gel, é uma forma fácil de consumi-la em vez do grãozinho. E a indústria utiliza essa forma de gel para utilizar como ovo. Então, serve para o substitutivo de ovo para os veganos, por exemplo, né? Exatamente. Entendi. Mas isso não tem nenhuma relação com colágeno, ou tem? Não tem nenhuma relação com colágeno, não. Porque às vezes também pode se confundir, né? Sim, sim. E o consumo, ele pode ser diário? É recomendado É ou recomendado. não? Então, é assim, não existe uma comprovação científica em estudos que nos deem uma quantidade que eu deva ingerir para eu obter o benefício. Tá. A ingestão deve ser contínua. Então, uma vez por semana não terá. É pouco, então. o benefício. Teria que ser mais, pelo menos 2. 2, 3. Tá. Na verdade, o quanto maior for a ingestão, melhor. Tá. Mas ainda não temos em literatura ou em estudo científico que me diga quanto eu preciso comer. Tem vários estudos que dizem que é em torno de 20 a 35 gramas, que é uma quantidade bastante, generosa. não é? Porque exatamente. como ela é pequena? Sim, 20 gramas deve equivaler mais ou menos a uma colher de sopa, ou até Tá. menos. Então, é uma quantidade. Por isso que nós não temos ainda estudos que comprovem. O benefício é sabido. Tá. Porém, o quanto vai nos beneficiar. Então, Sim. Voltando né, ao seu comentário, o quanto mais frequente for a ingestão dessa chia no dia a dia das pessoas, melhor Entendi. melhor será. Sim. Nani, sei que é importante falar dos benefícios, mas tem alguma contraindicação? Sei lá, alguma situação específica ou não? Tem. Pessoas com colite, né? Colite são pequenos, vou explicar de forma bem coloquial, mas são pequenos saquinhos que se formam ao decorrer ao longo do intestino Tá. e que as pessoas não podem ingerir muita fibra, porque elas podem então Romper como ou não? um grão, como é um grão Tá. pequenininho, ele pode ficar Nessa bolsinha nessa ali bolsinha grudada. e pode dar uma inflamação, que é a colite, né? Ela no Colite caso, ela ulcerativa. viraria um corpo estranho ali, ela não flui. Exatamente. Então, o único, Tá. digamos, a única restrição seria Seria para essas isso. pessoas que já têm diagnosticada. Entendi. Né? O restante não. O Tá. restante é... Você tem alguma, sei lá, receita fácil para... Porque assim, às vezes as pessoas elas querem inserir, mas também tem o hábito de estão sempre comendo as mesmas coisas. Sim. De que forma que elas inserem na alimentação, uma forma prática? Então, vamos, assim, ó, tem a forma prática, o fácil do dia a dia seria adicionar a chia nas frutas Crua mesmo. crua mesmo. Ela tem, né? ela tem o mesmo Tem. efeito Eu posso da utilizá-la gelatinose ali ou não? crua, a própria sementinha. Tá. Eu posso triturá-la, fazendo uma forma de farinha. E eu posso também formá-la nesse gelzinho. Tá. Nas frutas, você pode adicionar o grãozinho mesmo. Então, você pode fazer uma mistura de iogurte com frutas e a chia. Você pode comer só a Só fruta. direciona mais isso. Só a fruta com a chia. Só as formas básicas. Você pode adicionar também em preparações. Tá. Do tipo, você vai fazer uma panquequinha de banana, né? Uma banana, ovo e uma aveia, você adiciona a chia também. Vai fazer uma torta salgada, você pode adicionar. Então, é como um ingrediente que não vai mexer na massa Não, ele principal, não vai ficar ali um alterar, temperinho. Não vai, exatamente. Não vai deixar mais pesada a sua massa. Tá. Então, pode ser utilizada. Tá. A forma mais, digamos, dia a dia coloquial é adicioná-la nos iogurtes, nas vitaminas, no mingau. E é importante, que eu acho citar, trazer isso desde pequeno. Então, trazer essas sementes, no caso a chia, e existem outras também, uma linhaça, mas a chia no dia a dia, às vezes, da criança. Porque daí eles já se acostumam a... Já se acostuma. ter. E como não altera, fica ótimo. Sim. Outra maneira é hidratando essa chia, colocando ou com leite de coco ou com suco de fruta, como você Tá. falou, um suco de uva, um suco de manga, Tá. deixando repousar por uma meia hora. Tá. E aí você pode comer. Eles chamam de pudim de chia que você porque faz. ele fica com aquela consistênciazinha. Ele fica semelhante a né, de textura, a um sagu. Fica bem interessante. Você pode fazer Inclusive, camadinhas eu acho que esse bem era o nome. bonitinhas. Eu acho que era sagu de chia mesmo. O nome agora que você exatamente. falou. Fica super
esteticamente fica muito bonitinho e fica muito agradável, porque você pode hidratar num leite de coco. Tá. Então você faz umas camadas com esse pudinzinho de chia, umas frutinhas, né? Então fica uma sobremesa mesmo. Fica uma sobremesa. Mas desse jeito que você está falando, vai hidratar no leite de coco e o suco vai entrar? Não, só a Daí fruta não daí. entra o leite de coco e a frutas. chia. Hidrata. Ah, E depois você coloca uma calda de frutas da sua preferência. Frutas vermelhas, pode ser uma manga, né? Pode daí com açúcar ou sem açúcar, aí vai do gosto, Entendi. qual a finalidade que a pessoa tá. Interessante, bem fácil também de fazer, Exatamente. né? Tem Rápido, pessoas assim. que usam muito a chia no café da manhã, mas pode ser usada no lanche da tarde, principalmente para essa saciedade gástrica, né? Eu quero alongar o tempo que eu vou comer novamente. Então eu adiciono ela nesses momentos pontuais. Mas existe, por exemplo, uma forma que seja o melhor horário para se consumir é assim ou combinado com esse tipo de... Não há essa Tranquilo. necessidade. Tá. É claro que como ela já é rica em fibras, se eu juntá-la com mais fibras, por exemplo, uma fruta in natura, claro que eu vou ter muito mais saciedade. Então, por exemplo, comer num café da manhã, o qual eu sei que o meu horário de almoço hoje será mais tardio e eu preciso de uma saciedade gástrica, eu vou tomar um café da manhã, então eu adiciono uma fruta rica em fibras, por exemplo, uma maçã ou um kiwi, coloco a chia e ainda adiciono uma outra proteína animal, tipo um leite ou um iogurte. Aumenta o prazo. Então aguenta ficar um pouco mais de sem tempo fome. sem comer. Exatamente. É uma estratégia, né? Às vezes a pessoa sabe que vai faltar aí, tempo. As pessoas ligam isso interessante, hein? a perda de peso. Mas é claro, eu é uma consequência. Protelo o tempo do meu almoço e até, quiçá, eu chegue com menos fome na minha próxima refeição e eu ingira menos caloria. E a perda de peso vai ser uma consequência da ingestão reduzida de calorias. Sim. Né? Mas fora isso, tem benefícios para o coração. Tem também para o coração? Tem também. Fala rapidinho desse pra gente. Para o coração é uma questão de você pensar que como ela faz uma redução dos níveis de colesterol e triglicerídeo, ele pode ser benéfico para o coração. Ele protege de alguma Dizem forma. também que como ele é rico em aminoácidos, né? Essenciais, aquele que eu preciso que venha de fora através da alimentação. Dizem que é sementinha do humor, então uma semente que faz as pessoas ficarem bem-humoradas. Tudo isso tem o seu lado de marketing, porém tem a sua verdade por trás disso, que realmente ele é uma semente. A semente de chia, ela realmente é rica em aminoácidos essenciais, então é uma proteína vegetal para os vegetarianos. Então ela é muito interessante, ela é benéfica. Ela é bem versátil. Ela é muito versátil. Nossa. Basta a gente saber usar, né? Então tem que só inserir no dia a dia, nas preparações do nosso dia, já ajuda bastante. Mas com tantos benefícios que você trouxe aqui, com certeza o pessoal em casa vai experimentar. Afinal, são benefícios para a saúde, né? Para a saúde, não custa. Nani, você, tem o seu contato aparecendo, Instagram, tudo certinho para o pessoal te seguir. Obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Muito boa nossa conversa, viu? Obrigada. E vamos agora para um intervalo, para na volta nós conversarmos a respeito de autoestima, esse tema tão importante. Eu volto já. em 2023, um ano para sermos pessoas melhores. Renova-me, Senhor Jesus. Unidos diante de Jesus Eucarístico, vamos clamar: fortalecei-me nas virtudes. Dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador. Adoração ao Santíssimo. Próxima quinta, 19h. Transmissão nacional ao vivo, aqui na TV Evangelizar. No mês de janeiro, a turma do Manzotinho embarca numa aventura especial para falar sobre a importância da gratidão. Em família, vamos rezar o Creio e conhecer São Francisco de Sales, o santo do mês. Que tal deixar a timidez de lado com a ajuda do Papai do Céu? Um passo a passo te ensina a fazer uma linda pipa. E ainda, uma receita de dar água na boca. Bolinho de chuva assado. Diversão, curiosidades e passatempos esperam por você e toda a família. Acesse o site evangelizar.com.br
sepreciso.com.br/Turma do Manzotinho ou ligue para o 41 32 21 60 60 e faça do seu pequeno um associado mirim. É a Turma do Manzotinho ensinando, divertindo e evangelizando. Aqui no Armarinhos Nodari você encontra tudo para o seu artesanato. Caixinhas de MDF, tintas, pincéis, massinha de biscuit e tudo para você criar sem limites. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. O Aliança acaba de inaugurar uma nova loja, Aliança Núcleo de Móveis Projetados. Durante todo o mês de janeiro, projetados com 12 anos de garantia, 72 pagamentos sem juros. Primeira só no próximo Natal. 3316-9074. 3316-9074. Agende seu horário. Ou venha direto na pracinha do Novo Mundo. Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Começar o dia com as palavras do Senhor fortalece nosso espírito para mais uma jornada. E na TV Evangelizar, você tem essa bênção. Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. A cada dia, um celebrante diferente com a mensagem que você precisa para seguir com fé. De segunda a sexta, 7h30 da manhã, ao vivo para todo o Brasil. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil, ajudar você com a sua autoestima nesse momento, hein? Já cuidamos da tua saúde aqui no primeiro bloco, agora a saúde também está em jogo, mas também a tua saúde mental, não só física, mas também afeta a física, tá? Você vai entender um pouco mais tudo o que está envolvido neste assunto. E para isso nós temos um especialista hoje para falar sobre autoestima. O Cássio Azevedo, que é psicólogo e também psicanalista e também professor do curso de psicanálise da Uninter. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom, graças a Deus. É um tema tão profundo, né? Acho que daria pra gente falar muita coisa, mas deixa eu focar no que eu acredito que as pessoas estão buscando aqui hoje, tá? Autoestima. Qual é o benefício? Vamos começar. Benefício da gente cultivar ou melhorar ou cuidar dessa autoestima? Bom, Carol, os benefícios são imensuráveis, assim, são muitos os benefícios, eles se espraiam por toda a vida, né? Porque a autoestima, basicamente, o que é? É o valor que a gente se dá, né? É uma autoavaliação que a gente faz de si próprio, né? E, portanto, comporta uma série de crenças que a gente tem a nosso próprio respeito, que despertam sentimentos a nosso próprio respeito, que se desdobram nos comportamentos que a gente tem diante da vida, né? Então, basicamente, o nosso desempenho no trabalho, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, a nossa conduta diante da vida e principalmente a nossa conduta consigo próprio, ela é totalmente permeada pela imagem que a gente tem de si. Né? Então, a importância desse conceito em psicologia, né, perpassa basicamente todas as dimensões da nossa vida, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Né? Interessante quando você fala, como se fosse uma imagem que nós temos. Nós temos uma imagem, né? Como eu me vejo, né? Eu posso chamar primeiro uma imagem própria, como eu me vejo, tem a ver com isso ou não? Sim. Então, a minha pergunta nesse sentido, Cássio, me dá a impressão, pela minha experiência, minha cabeça, né? Parece que quando eu busco uma imagem, eu tenho a impressão que essa imagem ela não é totalmente disponibilizada de uma forma em que ela esteja constantemente no meu dia a dia, como se fosse algo assim, né, pelo fato de eu não estar me vendo no espelho a todo momento. Tá, será que eu tenho rótulos estabelecidos para mim mesma em cada área da minha vida? Ou será que isso, ele vem meio camuflado e se reflete, igual você falou, em comportamentos, na forma como eu ajo? Como que você vê isso?
em grande medida não é consciente essa autoimagem. Né? Até porque ela Por isso talvez essa falta de clareza, né? Claro. Naturalmente a gente não está atualizando conscientemente a todo momento, em cada ação, em cada decisão, a imagem que a gente tem de si próprio, né? Os processos que determinam essa imagem, eles são em grande parte inconscientes, né? A psicanálise, por exemplo, desde Freud já descobriu instâncias como, por exemplo, o supereu, o superego, né? O que é o superego? Nada mais é do que assim, trocando em miúdos, assim, é basicamente uma instância psicológica, como se fosse um eu que nós temos em nós, né? E que avalia constantemente o nosso eu. Como se fosse uma segunda pessoa, assim? É como se fosse um olho que a gente tem dentro de si próprio que nos autovigia constantemente. Isso. Exato. Somos nós mesmos, né? Mas é outro ângulo de visão. É um ponto de vista que nós temos a nosso próprio respeito, assim, né, de forma breve falando, que vai sempre estar nos comparando, principalmente em relação aos nossos ideais, né? Acho fundamental a gente entender que a construção do ser humano não é nada pronto, né? Até essa noção mais imediata que é o nosso eu, ela é construída. E eu acho que aqui cabe, Carol, ressaltar um aspecto importante no que diz respeito à autoestima, que é o fato de que a autoestima não é tão alto assim como às vezes a gente costuma pensar. Vem de fora também. Totalmente, ela é construída muito na nossa infância, né? Então as figuras significativas na nossa vida, aquelas que cuidam da gente quando nós somos crianças, nós somos muito vulneráveis às opiniões que essas pessoas têm a nosso respeito. As nossas mães, os nossos pais, enfim, figuras de referência, né? Então, toda a estruturação da autoestima, ela se dá em grande medida na infância. Isso não significa que ela é rígida, que ela é cristalizada na infância. Até como você vinha dizendo, a autoestima ela é uma coisa que ela tem uma certa estabilidade, né? Nós temos mais ou menos uma representação mental daquilo que a gente é, né? Mas isso é flexível. Pode mudar. Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente pode, inclusive, aprimorá-la. Principalmente a partir do conceito da psicanálise, né? Que ela pega a parte de comportamento muito forte também, não? Com certeza. E mais especificamente ainda as representações mentais desses comportamentos. Então, assim, é muito importante porque a gente analisar o fato de que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a imagem que a gente tem a nosso próprio respeito, ela não coincide com aquilo que a gente de fato é. Né? Existe como se fosse uma distorção cognitiva, né? É como se a gente tivesse uma autoimagem enviesada, né? Como se a gente olhasse para si próprio com óculos um pouco embaçado, né? Então, não raro a gente recebe na clínica, eu venho hoje de uma manhã de atendimentos em que é transparente, é límpido assim, o quanto as pessoas têm uma imagem distorcida de si próprias, né? E o quanto que isso permeia toda a iniciativa de uma pessoa. Carol, para a gente exemplificar um pouquinho para o telespectador compreender, se você tem uma autoimagem, por exemplo, negativa, né, o que se chama por aí como uma baixa autoestima, por exemplo, né, naturalmente você vai ter muito menos iniciativas na sua vida porque você se sente uma pessoa insegura. De repente você tem uma crença de que você não é capaz, de que você não é uma pessoa competente, né? Ou de que você não é digna do amor dos outros, né? Todas essa autoimagem, digamos assim, ela vai limitar a quantidade de ações que você vai ter, né? A quantidade de iniciativas, de certa forma, limita o desenvolvimento do sujeito, criando um ciclo vicioso. Né? Porque quanto mais você acha que você é incapaz, menos você tem iniciativas, você reduz, portanto, a possibilidade de sucesso, né? E o contrário também, uma autoestima mais positiva, né? Tende a lhe trazer uma autoconfiança imprescindível para que você desempenhe na vida aquilo que você Sabe que eu estou bem interessada naquilo que você falou sobre, mas essa autoimagem que não é tão alto assim, não é só a minha percepção, tem a percepção dos outros, principalmente da infância, como você falou. Ela é formada e ela geralmente destoa de quem a pessoa realmente é. Né? Então a gente está falando aqui, talvez eu possa chamar de uma essência. Então, quer dizer,
E a partir desse princípio que você falou, eu entendo que as pessoas não são donas da verdade para falar aquilo que eu sou. Portanto, elas colocaram essa opinião através, né, de um convívio e algumas pessoas vão pegar aquilo como verdade e vão levar para frente. Mas eu tô bem interessada nisso porque acredito que aí está a chave da mudança também. Quer dizer, se eu originalmente sou de um jeito, formada por uma autoimagem que me foi de alguma forma colocada, e também por mim, mas de fora. Ou seja, já houve ali uma transformação. Então é possível fazer esse processo contrário e de que forma? Totalmente. Existem várias posturas que a gente pode estar exercitando no decorrer da vida, no cotidiano, que vão nos auxiliar. Por exemplo, adotar uma perspectiva mais positiva do mundo, adotar uma visão mais gentil para com o outro, porque geralmente a régua pela qual a gente mede os outros é aquela que a gente utiliza consigo próprio. Pessoas que têm uma visão bastante enrijecida, bastante crítica em relação... Ela é assim com ela também. Geralmente ela também, né, se vale dessa mesma crítica, né? Então, assim, questionar um pouco os ideais, porque, só para ficar bem claro, por exemplo, assim... A imagem, a nossa aparência física, tá. né? Isso que reflete também a autoestima, ou não? Isso é um componente da autoestima bastante significativo. Tá. Agora, principalmente, sempre foi, mas agora em tempos de mídias sociais, de foto, etc. e tal. Cultura da imagem muito forte, muito prevalecente. Bom, esses ideais de beleza, né? Eles são todos permeados pela cultura. Né? Então, assim, a cor de pele, a cor do olho, o peso do sujeito e tal. Então, veja o quanto que as noções de uma autoestima, elas são permeadas pelo outro, né? Pelo outro social, pela mídia, pelos desfiles de moda, enfim, né? Uma série de questões. Os ideais de sucesso. Então a gente precisa estar um pouco atento a isso, a questionar um pouco esses ideais. E a mudança, como você disse, é basicamente assim, né? A pessoa, ela cria uma noção de autoestima, digamos assim, ela compõe ali uma imagem mais ou menos estável. Quando nós somos jovens e criancinhas, nós somos muito vulneráveis à opinião alheia. A ideia é que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco menos, a gente já tenha consolidado uma imagem mais ou menos estável, ao ponto de que a gente chegue a ouvir a opinião como uma opinião. Não só como uma verdade. Como uma sentença, Sim, como uma verdade. sentença. Né? Então, parte da mudança decorre do fato de que esse critério. Né? Isso. É um critério, não deixa de ser, né? Exato. E você passa a estabelecer critérios mais seus também, né? Então, isso é importante porque as coisas não são as mesmas. O sucesso não é a mesma coisa para todo mundo, embora às vezes a tendência é que pareça ser, né? Então, você diria, para a gente fechar aqui, uma das formas da gente cuidar dessa autoestima seria olhar mais para si do que, de repente, para os outros? Porque eu entendo que talvez essa comparação, né, como você colocou várias questões sociais, culturais, acabam me dando uma referência que eu tomo aquilo para mim. E se eu olhar para aquilo que eu sou mesmo, independente de se o outro tem esse estereótipo, ou tem isso de sucesso, igual você falou, ou tem aquilo, eu tenho isso e basta. Isso. Digamos. Eu acho que passa muito por aí, Carol, né? Mas lembrando sempre que a autoestima, ela depende muito do outro fundamentalmente. Também. Então eu não posso eu acho eliminar. Não tem como. Não tem como. O ser humano é sociável por natureza. Sim. A gente não tem condição de sobreviver sozinho. Então, eu acho que uma saída muito importante é você também escolher, né, as pessoas com as quais você vai andar e tentar estabelecer laços que sejam positivos, laços afetivos que lhe impulsionem, né, que lhe validem, que lhe não se trata de você só se relacionar com pessoas que lhe aprovam. A crítica é sempre bem-vinda, né, inclusive para a autoestima. Sim. Mas estabelecer vínculos afetivos saudáveis. Existem relações tóxicas, que são quase viciantes. A gente em clínica recebe bastante isso. O sujeito ele insiste numa relação que não lhe faz bem, que lhe reduz, que não lhe aprova, que não lhe reconhece, né? Então essa é uma das dicas, né? Que a gente esteja atento à qualidade das relações que a gente vem estabelecendo e mantendo ao longo da vida. A gente não precisa insistir em relações que nos desfavoreçam, que nos diminuam, que nos tornem inseguros. É possível substituir, claro, com progressivamente, né? Estabelecer laços que nos possibilitem maior autoconfiança, maior potência de ação, né? Então,
essa é uma das maneiras de que a gente tem de estar identificando assim, pontos em que nos favoreçam no que diz respeito ao desenvolvimento da autoestima. Interessante, muito bom. Dicas muito práticas. Obrigada, agradeço a tua presença, viu? Eu que agradeço. Inclusive, tá aí para você, Grupo Ninter, que é o contato pelo Instagram para mais dicas. Muito obrigada, viu, Cássio? Imagina, eu que agradeço, Carol. Obrigado. Como está a sua postura? Isso, que é um comportamento, estamos falando aqui de comportamento, né? Pode gerar, inclusive, dores nas costas. Então, presta atenção nessa matéria. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna. A dor lombar é a segunda maior causa da ida dos pacientes aos consultórios médicos. A dor nas costas e a dor muscular atingem 8 a cada 10 pessoas no mundo inteiro. Para os brasileiros, a má postura é a principal causa. Sentar de qualquer jeito para trabalhar, mexer no celular, assistir televisão, dirigir ou até mesmo para dormir podem causar essas lesões. A queixa principal é dor, formigamento nas articulações, formigamento nas mãos e nos pés. A permanência em pé gerando dor, às vezes até falta de força em um dos membros. Então, assim, as queixas são diversas, mas a mais comum é começar por dor e a seguir começar a ter formigamento nos membros. Quanto mais rápida for a abordagem, mais precoce for a abordagem, é mais interessante. É mais fácil resolver um problema no início, quando a dor ainda não virou crônica, quando não tivemos uma sequela, o paciente não ficou protelando ainda ao médico, ou seja, quanto mais precoce é o diagnóstico e a abordagem correta dessa patologia, melhor e mais satisfatório é o resultado. Como os problemas são inúmeros, não existe um tratamento universal. É necessária uma avaliação individual e depois de feito o diagnóstico são indicados os tratamentos. Vai desde um simples exercício ou alongamento, acompanhados ou não de medicamento para alívio dos sintomas, até uma intervenção cirúrgica para a correção. Alguns tratamentos coadjuvantes, como a quiropraxia, são aliados no combate às dores. Em alguns casos, chegam a resolver o problema do paciente por completo, como é o caso da Amanda. Eu nunca tive problemas de coluna, né? E do ano passado para cá eu precisei começar a fazer muito atendimento online. Então, muito tempo na frente do computador, também os exercícios diminuíram bastante, né? Então, comecei a sentir muito torcicolo, muito desconforto nas costas. Então, eu precisei de buscar orientação. Então, meu primeiro pensamento foi mesmo a quiropraxia. Desde o primeiro ajuste, já senti muito, é um alívio, né? Quando você tem já desde o primeiro ajuste. Então, foi por isso que eu busquei a quiropraxia. E no início, quando estava mais tenso, eu precisava fazer mais sessões. E com o tempo, cada vez menos, hoje eu faço mais um ajuste mensal ou a cada 15 dias para fazer uma manutenção mesmo da coluna. A quiropraxia é uma especialidade e profissão da área da saúde, que tem como foco a coluna vertebral e é usada para tratamento e também para prevenção. Quiropraxia trata problemas da coluna vertebral, né? Então, dor de cabeça, irradiação para os braços, hérnia de disco. Aqui eu costumo atender bastante gente com dor no pescoço, que ficam muito tempo na frente do computador, que ficam com uma posição errada na frente do computador, na frente, a cabeça muito baixa no celular. Tudo isso acarreta dores, acarreta problemas e eu consigo tratar através da quiropraxia. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Você vai ver que o Paraná começa a se destacar pela produção de oliveiras. Eu volto já. Olá você, informação sobre saúde, cidadania, educação, economia, serviços e curiosidades. Esses são os pilares do jornalismo da TV Evangelizar. E eu tô aqui te esperando de segunda a sexta, logo depois do Vida em Foco, com notícias do Brasil e do mundo. Vem pra cá! Eu sei que para você, emagrecer significa a conquista de um sonho. Ainda mais porque depois de uma certa idade, este desejo fica mais difícil, já que o nosso metabolismo tende a desacelerar. Eu entendo, mas vou te falar uma coisa. É possível realizar este sonho de um jeito muito simples, prático e de uma forma definitiva com o ActiNutri. E eu vou te mostrar como agora.
Atenção! O laboratório da Flora Vita liberou 1000 unidades para promoção A Hora é Agora. Adquira o inigualável ActiNutri, que você só encontra no telefone que está na sua tela. O ActiNutri você não encontra em farmácia. Mas esta promoção é por tempo limitado. Agora precisa dar o próximo passo. Acredite, você pode! Ligue agora e converse com uma das nossas especialistas em emagrecimento. Flora Vida. Essa capelinha foi a minha irmã que participa do grupo do texto da Capelinha de Jesus da Santa Chaga, no Rio de Janeiro, na Praça Nossa Senhora da Paz. Opa! Eu até testemunhei na rádio. Ela trouxe de presente para mim, para poder... Eu sou a líder mensageira e tem alguns mensageiros aqui com a gente. Aqui, uma galera do Sítio São João, do município de Cadê? Sapé. Um abraço, gente! Ali, que veio com uma turminha com a gente que faz parte da Capelinha, lá no Sítio São João, município de Sapé. Os bispos são sucessores dos apóstolos, instrumentos de comunhão, sinais visíveis da ligação entre Cristo e o povo. Aqui na TV Evangelizar você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a missão que eles exercem, de ensinar, santificar e governar as dioceses. Programa Bispos do Brasil, um espaço de diálogo com o episcopado do nosso país. Amanhã, 14h, aqui na TV Evangelizar. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco. Muito bom ter a sua companhia de todas as tardes. Segunda a sexta-feira, estou aqui com você a partir das 3h30. E a gente vai agora trazer um pouco da história praticamente da época de Jesus. Quando a gente fala de oliveiras, nós lembramos justamente dessa época, né? Porque são árvores que literalmente duram mais de 1000 anos. Tem, inclusive, lá na Terra Santa, se você conhece, oliveiras da época de Jesus, acredita? Bom, o fato é que essa realidade já não está só mais fora do Brasil. Nós temos já aqui no Brasil, aqui no Paraná, produtores pegando essa expertise e começando essa produção tão preciosa aqui no nosso território brasileiro. Vamos ver mais nessa matéria. Ela é utilizada pelo homem há milhares de anos. Originária do Oriente Médio, a oliveira é uma árvore da família das oleáceas, que produz um fruto muito conhecido, a azeitona, que processada resulta no saboroso azeite de oliva. Encantado com as propriedades da planta, há 4 anos o Flávio decidiu investir nessa cultura. A ideia surgiu depois que ele comprou uma área em São Luís do Purunã, distrito de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A gente queria ali alguma coisa que fosse diferenciada, que tivesse alguma coisa de repente, saudabilidade, alguma coisa que fizesse bem para a saúde e também por uma questão de rentabilidade mesmo, que a gente entendeu que o mercado é um mercado bastante promissor. Mas para garantir o crescimento saudável das mudas, foi preciso estudar bastante. Eu fiz um trabalho bastante grande de análise de solo, de verificação se seria possível ou não. E em paralelo a gente começou a correr atrás dos fornecedores de muda, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, visitar algumas propriedades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que já estavam produzindo. E assim como Flávio, muitos produtores brasileiros têm se interessado pelo plantio de oliveiras. O país ainda não se destaca na olivicultura, mas algumas regiões já apresentam resultados positivos.
aditivos. Hoje nós temos uma condição de muita importação do azeite de oliva no Brasil. Nós temos cerca de 80 mil toneladas que foram importadas no ano de 2021 e temos uma produção muito pouco significativa no Brasil ainda, em torno de 300 toneladas. Nós temos uma produção significativa lá já no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, e o Paraná está iniciando o processo de produção do azeite de oliva. Nós temos uma área bem grande em Ventania, são 64 hectares, sendo o maior produtor do estado do Paraná. E para incentivar o crescimento dessa cultura, o projeto Oliveiras Paraná tem mapeado a produção no estado para identificar quais variedades se adaptam melhor por aqui. No Paraná, as cultivares de menor exigência em frio são as que estão mais tendo adaptação para a nossa condição de clima e solo. São elas a cultivar arbequina, a arboçana e a coroneik. Essas 3 cultivares têm tido bom florescimento e pegamento dos frutos, frutificação efetiva. Então nós fizemos essa análise já no estado do Paraná, já temos resultados positivos para a produção da oliveira e agora estamos com uma área de validação de cultivares em Palmas. Cada pé de oliveira pode produzir até 30 quilos de azeitonas e, em média, 6 litros de azeite. Mas é claro que para alcançar esses números, as árvores dependem de muitos cuidados. O desafio principal realmente foi a questão do solo. A gente tem que fazer uma análise de solo bem aprofundada todo ano, bem elaborada. Talvez o maior inimigo nosso tenha sido até hoje a tal da formiga, né? A formiga é terrível. E o clima, ela tem se adaptado muito bem, a gente tem um clima bem propício. O ano passado, por exemplo, a gente teve 4, 5 graus negativos e a gente não teve problema nenhum com elas. Hoje a propriedade tem 7 mil pés de oliveiras de 8 variedades diferentes espalhados em 10 alqueires. As árvores têm se adaptado bem à região, mas tão bem que o Flávio pensa em dobrar a plantação e até mesmo investir na produção de azeite de oliva. E a ideia nossa é realmente daqui 3 anos, pelo menos, a gente começar a ter uma produção com volume mais razoável e sair o primeiro azeite de oliva de São Luís do Purnã. O volume que nós importamos no Brasil é muito alto e nós não pretendemos competir com o produto que vem da importação, pelo contrário. Nós temos a intenção de gerar para o produtor uma renda extra a mais, né? Então o nosso produtor que vai investir em oliveira hoje no Brasil, ele tem o foco de produzir um azeite monovarietal, um azeite gourmet, um azeite diferenciado. E mesmo em tão pouco tempo, o Flávio sabe que tomou a decisão certa e garante que vale a pena se aventurar no mundo das oliveiras. Eu realmente entendo que vale a pena. Acho que para quem tem pequenas e médias propriedades, talvez seja uma cultura bastante interessante para ser consorciada com outras. Dicas de estudos, como estudar melhor, o tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. Uma coisa é certa, até mesmo um profissional bem-sucedido nunca deve parar de estudar. É através do nosso conhecimento que grandes oportunidades acontecem. No Evangelizar Ensina de hoje, separamos algumas técnicas comprovadas por cientistas que ajudam a aumentar a produtividade na hora de aprender. Confira! O primeiro passo é conhecer o nosso próprio cérebro. Saber como ele trabalha ajuda muito nos estudos. Quando descobrimos que é possível treiná-lo, fica muito mais claro compreender quais são os nossos limites e até onde somos capazes de ir. Pesquisadores afirmam que o nosso cérebro trabalha de 2 jeitos diferentes quando estamos num processo de aprendizado. O modo focado, que é quando estamos prestando atenção a um exercício ou alguma explicação, e o modo difuso, que é quando o cérebro trabalha relaxado. Outra dica importante é que quando lemos em voz alta, abrimos novas rotas neuronais. Uma das maneiras de gravarmos algum conteúdo é repetindo em alto e bom som. Se você é daquelas pessoas que acaba deixando tudo para a última hora, saiba que a procrastinação não é o caminho. Para que isso não aconteça, defina metas e, ao completá-las, estabeleça recompensas que estimulem a sensação de prazer e bem-estar. Você sabia que quando explicamos ou ensinamos um conteúdo para outra pessoa, nós estamos ajudando o nosso cérebro a guardar informações? Essa técnica se chama recordar ativamente. É claro que, além de todas essas dicas, é muito importante que no momento dos estudos não haja nenhuma interferência. Isso vale para celulares, música, televisão ou qualquer outro dispositivo capaz de capturar parte da sua atenção.
Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! E para mais dicas úteis para o seu dia a dia, a gente se encontra amanhã, porque todos os dias nós temos uma programação pensada naquilo que vai te ajudar. 3h30 da tarde, nosso encontro diário. Fique com Deus e continue na nossa programação. Até amanhã.